Algumas pessoas me falam assim, Jana, como que eu falo para ser respeitado? O que eu posso fazer? Especialmente os pais que ficam muito angustiados com os filhos, que eles falam assim, eu falo, meu filho não respeita, não faz nada do que eu peço. Na verdade, muitas vezes isso não é um problema de educação, é um problema de comunicação. É bem verdade que quanto mais velho o seu filho está, mais difícil é modificar isso, né? A melhor comunicação ela deve acontecer desde a idade, da mais tenra idade. Você tem que saber se comunicar com o seu filho. Mais tarde fica mais difícil, mas não é impossível. Mas isso normalmente é um problema também de comunicação, que acaba degringolando a educação, enfim, outras coisas. Como assim? Primeira coisa, para que haja comunicação tem que haver algo antes. Tem que haver sintonia. Sem isso, eu não abro os canais de comunicação. Se eu não sintonizo com o outro, não tem jeito. A comunicação ela não acontece. E para a gente sintonizar com o outro, existem várias coisas que eu posso fazer. Desde olhar nos olhos, sorrir, ter uma atitude mais acolhedora, tem várias coisas. Mas há algo que é fundamental. O que eu falo aqui precisa fazer sentido para o outro. Seja entre pais e filho, líderes e liderados, empregadores e empregados, enfim, seja entre quais pessoas que estiverem se comunicando, um tem que entender o que o outro está falando, tem que fazer sentido, tem que ter lógica na vida de um e do outro, porque senão não acontece a sintonia e muito menos a comunicação. Então, dentro de um processo de comunicação, se tem algo que pode ajudar efetivamente esse processo de comunicação, é o autoconhecimento e o conhecimento do outro. Quanto mais eu me conheço, mais eu entendo os meus sentimentos, mais eu posso me responsabilizar por eles e mais eu posso controlar esses sentimentos. Muitas vezes nós falamos alguma coisa, nós queremos dar uma mensagem, mas a gente passa outra, porque na verdade o que a gente está sentindo é outra coisa. Às vezes a gente está com raiva daquela situação e a gente acaba passando a raiva, porque a gente não tem controle desse sentimento. E o outro capta isso, aí o processo de comunicação se degringola. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu posso expressar com tranquilidade meus sentimentos, né? Posso falar das minhas necessidades e fazer um pedido. Então, eu consigo me explicar melhor, eu consigo me posicionar melhor. E quanto mais eu conheço o outro, mais eu compreendo a linguagem do outro. Cada pessoa tem uma linguagem, cada pessoa recebe as coisas de uma forma. E se você tem essas pistas, se você tem esses dados, você pode moldar muito mais a sua linguagem para o outro de uma forma personalizada. Algo que eu percebo constantemente entre os pais é o seguinte: existe uma crença dos pais que os filhos daquela determinada idade têm que agir assim ou assado. Em nenhum momento eles param e pensam que aquele filho deles é um indivíduo como outro qualquer e que ele pode não pensar daquela forma que ele acha que ele pense ou gostar daquela forma que ele acha que ele gosta. Então é importante que você note, observe seu filho e veja qual que é a linguagem do seu filho, o que realmente enche os olhos do seu filho, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque assim como um adulto que você tem que moldar a sua comunicação, você pode moldar a sua comunicação para ele também. Né? Tem crianças que gostam mais de uma fala, tem crianças que respondem mais aos presentes, ao carinho, né? Tem crianças que respondem mais a uma fala mais afirmativa, né? Tem crianças que precisam desse tempo de qualidade. Então, como a criança vai responder, cada uma tem uma linguagem própria. Quanto mais você souber a linguagem daquela criança, mais você sabe se comunicar com ela. A mesma coisa acontece com os líderes, com os funcionários, com os empregados e empregadores. Quanto mais a gente conhece um ao outro, mais a gente molda a linguagem. E o respeito vem desse lugar. O respeito mútuo. Quando você se respeita, você entende o que você não dá conta de lidar, o que são seus limites, né? O que são os limites do outro, você consegue estabelecer um respeito mútuo. Além disso, é preciso que haja uma coerência do que você fala, como você articula, como você imposta a sua voz. Às vezes você precisa se posicionar mesmo sem dar brecha. Às vezes a gente se posiciona de uma forma dando brecha para outra compreensão, para uma outra mensagem. Então, quando eu falo, não, eu não posso fazer isso, não, eu não vou fazer isso, não pode ter brecha, tipo, não vou fazer isso, mas olha só, quem sabe,
Quando eu falo isso, eu já estou dando alguma brecha. Não, isso não dá para mim. Ou, isso não dá para mim, mas eu entendo que isso é importante para você. Mas nesse momento, nós precisamos agir dessa ou dessa forma com o objetivo de conseguir esse fato, ou esse objetivo, ou essa meta. Então, a gente precisa se posicionar. Então, com relação ao respeito primeira coisa, quando você tem uma comunicação positiva e eficiente, essa comunicação ela está baseada no respeito seu por você mesmo e pelo outro. E aí, quando você falar e você falar a linguagem do outro, você vai ser ouvido. E você vai ser respeitado, especialmente se você sabe se colocar, se você sabe ter firmeza nessas colocações sem deixar nenhuma brecha. Percebe que o processo da comunicação é algo muito mais amplo, né? Ele não se restringe a apenas uma maneira de falar, mas no que você topa, no seu autoconhecimento, na sua postura. A fala é uma consequência disso. Então, se você não é respeitado, a gente primeiro precisa pensar quando que você mesmo não está se respeitando. Quando que você mesmo está topando coisas que você não quer topar. Então, você precisa, em primeiro lugar, pensar como que você está agindo com você em relação aos seus valores, o que você realmente deseja, né? E o tanto que você está respeitando o outro como indivíduo, o como que ele pensa, o que ele gosta, o que ele deseja. É a primeira coisa. Eu tenho certeza que partindo de uma atitude de respeito mútuo, de compreensão sua e do outro, você cria uma situação de compaixão mútua, de cooperação mútua e aí o respeito ele vai acontecer.